Sagrada Escritura explica que a escolha de Deus nem sempre é a escolha do homem. E o primeiro povo de Deus foi o povo de Israel. Mas uma coisa interessante é que os primeiros nem sempre são os mais escolhidos por Deus. Por exemplo, o primeiro anjo, ele se transformou em Satanás, Lúcifer virou Satanás. O primeiro homem foi expulso do paraíso. O primeiro filho do homem fora do paraíso matou o irmão. E a primeira civilização adâmica foi dissolvida no dilúvio. E em seguida o dilúvio começou uma civilização nova. Os descendentes de Sem, os semitas. Então, o primeiro semita de importância foi o 10º filho, da 10ª geração de Sem, foi Abraão. Abraão teve o primeiro filho chamado Ismael, que foi rejeitado, e depois teve o segundo, que foi aceito, Isaac. Isaac teve 2 filhos, o primeiro foi Esaú, que foi rejeitado, o segundo foi Jacó, que foi aceito. Jacó teve 12 filhos, o primeiro foi Rúben, o segundo foi Simão, ou Simeão, e o terceiro foi Levi. E o quarto foi Judá. Então, Rúben, Simão e Levi foram rejeitados. Judá foi aceito. O povo de Deus foi levado escravo para o Egito. E ali, o primeiro a libertar o povo da escravidão foi Moisés. O segundo substituto de Moisés, sucessor de Moisés, foi Josué. Josué, ele entrou na Terra Prometida, fez o assentamento das tribos e criou um regime político, os juízes. E, em seguida, o sistema dos juízes não deu certo, foi obrigatório a criação da monarquia. O primeiro rei foi Esaú, foi rejeitado. O segundo rei foi Davi, foi aceito. Davi teve uma paixão por uma mulher chamada Betsabeia, mulher de Urias. Com ela ele teve 2 filhos. O primeiro morreu, o segundo foi Salomão. Salomão sentou no trono no lugar do rei Davi. Construiu o primeiro templo. E o primeiro templo foi a magnífica construção do Antigo Testamento, né? A maravilha do mundo, né? Maravilha que impressionante, né? Impressionar pela suntuosidade, pela riqueza, etc. Foi destruído por Nabucodonosor, da Babilônia. Babilônia era a capital da Caldeia, né? Aí ele levou escravo o povo para a Babilônia e tudo, e depois ele foi conquistado pelos persas. Então o persa Dario, né, e Ciro eram os reis persas que ajudaram a reconstruir o segundo templo. O primeiro foi destruído por Nabucodonosor, o segundo foi reconstruído por Ciro e Dário, né? E agora o primeiro povo de Deus foi o povo Israel. Israel é o meu primogênito, Êxodo 4:22. E o povo de Deus esperava o Messias. E quando o Messias chegou, eles agiram no sentido de eliminar o Messias. E o povo de Deus, então, se transformou em sinagoga de Satanás. Apocalipse 2:9. Eles se dizem judeus e não são. Se autoproclamam judeus, mas não são. São uma sinagoga de Satanás. E aqueles que aceitaram o Messias é o segundo povo de Deus. Então, aqueles que são os cristãos, o povo do Messias, o povo de Cristo, se transformou no Israel de Deus, Gálatas 6:16, e essa é a nossa missão. Nós somos os verdadeiros circuncisos, como diz a Filipenses 3:3. Não pomos a nossa confiança na carne e somos dirigidos pelo Espírito de Deus. Amém.